Amém? Aleluia. Hoje estou aqui substituindo o pastor Marinho e é um grande privilégio, uma grande honra, mas também é uma grande responsabilidade. Mas nós nos colocamos na dependência do Senhor diante da nossa fragilidade, diante da nossa pequenez, diante das nossas impossibilidades. E que o Senhor, na sua infinita graça, na sua misericórdia e no seu amor, possa fazer e completar pelo seu Espírito aquilo que porventura nos faltar. Amém? Então vamos lá. O nosso texto base hoje está no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Uma história conhecida pelos irmãos, mas não deixa de ser fascinante como outros milagres realizados pelo nosso Jesus, não é? É mais uma história dentro da Bíblia que revela o poder miraculoso de Jesus, a sua preocupação com os perdidos, o seu desejo de nutrir um relacionamento e de estar próximo àqueles que são necessitados. Mas não para por aí, porque cada uma dessas histórias tem as suas particularidades. E a de Bartimeu não é diferente, ela também tem as suas. Nós não temos muitas informações sobre Bartimeu. Nós sabemos que ele era um cego, que ele era filho de Timeu, não é? E só isso. 3 evangelhos registram essa mesma história de Bartimeu, que é o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas e o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos e de Lucas tem uma história bem próxima à forma contada, mas a mais completa é essa que está em Marcos. Mas dos 3 evangelhos, apenas Mateus fala que eram 2 cegos, que era Bartimeu e tinha outro cego ali sentado à beira do caminho. E nós entendemos que talvez Marcos e Lucas só dão ênfase a Bartimeu por ser talvez o mais protagonista na história, que se coloca à frente com os gritos de filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas o fato é que não importa a questão 2 cegos ou por que se fala um cego só. O importante é que Jesus operou um milagre na vida desses 2 homens. Amém? E nós tínhamos muitas coisas para aprender com esses ensinamentos sobre a vida de Bartimeu. Nós podíamos falar sobre a capa dele, o que ela representava e tantas outras coisas, mas aqui fui movido pelo Espírito numa ordem assim crescente, a atingir 3 pontos muito importantes que dão um reflexo na nossa vida também, como discípulos de Jesus. E o primeiro ponto é aqui: sentado à beira do caminho. O texto diz que o filho de Timeu, Bartimeu, no versículo 46, era cego e estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Hoje, uma situação muito mais moderna, a gente tem diversos grupos em WhatsApp que se configuram como grupo de carona.
não é? Que são pessoas em comum, que têm certos itinerários em comum, tipo, eu vou todo dia para Bauru e volto, ou eu vou para Lins todo dia e volto. E esses grupos acabam se interagindo, formando equipes e se revezando com os carros, ou então colocam o carro à disposição e cobram uma certa quantia de cada um, e eles vão, determinam os horários, hora que volta e tudo mais. Mas no meu tempo, não era assim. No meu tempo, uma pessoa que precisasse de carona, porque ela não tinha carro, ou então não tinha condição de pagar a passagem, ela corria para o trevo da cidade, ou seja, um lugar de passagem. Ela se posicionava em caminhos estratégicos, onde os carros teriam que passar, ou então no posto da polícia rodoviária, em lugares estratégicos onde as pessoas teriam que passar. Ali no trevo da saída de Balbinos, Reginópolis, às vezes nós vemos ainda algumas pessoas esperando ali. No trevo da Estiva nós vemos, ou seja, lugar, caminho de passagem para que as pessoas possam ser atendidas em suas necessidades. Também Bartimeu usava dessa mesma estratégia. Por ser cego e ter uma necessidade latente, ele se colocava à beira do caminho, ou seja, um lugar de passagem, lugar onde poderia de alguma forma pedir socorro àqueles que estavam sempre passando por lá e ser atendido na sua necessidade. Mas falando de caminho, uma coisa engraçada. Teve um homem que estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó. E no caminho onde ele estava indo, homens assaltaram ele. Usaram de violência, bateram nele, deixaram ele machucado e jogaram ele num canto lá no chão. E ele ficou de uma forma muito debilitada ali, talvez desmaiado e nem reagindo àquela condição onde ele foi deixado naquele caminho de Jerusalém para Jericó. Naquele mesmo caminho, sai um sacerdote do templo de Jerusalém, rumo a Jericó, e passa por aquele homem caído ali, e olha, mas não esboça nenhuma reação para aquele homem, e passa. Também, logo depois, passa um levita, na mesma condição, saindo de Jerusalém, do lugar de adoração, e indo para Jericó. E ele passa por aquele homem, vê o seu estado, mas não toma atitude nenhuma. Mas por aquele caminho também passa um samaritano, que era odiado pelos judeus. Esse homem se tornou não samaritano, mas ele se tornou o bom samaritano, porque ele viu aquele homem no caminho, ele viu a necessidade daquele homem no caminho, e lhe estendeu a mão, e foi o seu provedor, não é? Então, ele supriu a necessidade daquele homem. Outro texto, no livro de Atos, revela Filipe, que estava em um determinado lugar, e um anjo do Senhor vem e fala com ele: olha, vai na estrada de Jerusalém, que vai para Gaza. E ele, não pensando duas vezes, ouviu a voz do Espírito e se dirigiu para aquela estrada de Jerusalém para Gaza. Chegando na estrada, ele encontra uma carruagem, né, com cavalos e tudo mais, onde estava ali sentado um oficial etíope, a serviço dos tesouros da rainha Candace, que tinha vindo a Jerusalém para adorar o Senhor e estava voltando. E a Bíblia fala que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então Filipe se aproximou da carruagem dele e perguntou: você entende aquilo que você está lendo? Ele falou assim: como eu vou entender se não há quem me explique? E ele convida Filipe para entrar na sua carruagem, e Filipe vai no decorrer do caminho contando tudo aquilo para ele que ele começa ali, pega o gancho ali em Isaías, do trecho que ele estava lendo, e chega e apresenta Jesus como Salvador. Chega um momento do caminho tão sublime, tão esplendoroso, que o homem vira para Filipe e diz assim: aqui tem água, que impede que eu seja batizado? Aquele homem foi acudido no seu caminho por alguém que se colocou no seu caminho, não é? E naquele dia, Bartimeu também, ele estava lá, sentado como de costume à beira do caminho, esperando alguém que o assistisse de alguma forma, né? Mas Jesus não se negou a dispensar atenção a ele.
e inevitavelmente o curou, né? Hoje, também, existem muitas pessoas sentadas à beira do caminho por onde você passa. Mateus 9:36 diz assim, que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. E aqui eu te faço uma pergunta. Como você tem se comportado em relação à percepção da necessidade das pessoas ao seu redor, por onde você passa? Vou repetir a pergunta. Como você tem se comportado em relação à percepção da necessidade das pessoas ao seu redor, no caminho por onde você passa? Eu confesso que às vezes a gente anda pelas ruas, às vezes mal-humorado, por causa do calor intenso, ou por causa das filas nos bancos, que parece que está cada dia pior, interminável. Tem gente que levanta de madrugada para pegar fila no banco, para ser atendido lá dentro, para um horário que começa a atender lá dentro às 10 horas da manhã. Isso traz realmente um certo nível de estresse para as pessoas. Mas também aqueles que ficam agitados por causa do trânsito e preocupados procurando uma vaga para estacionar, porque em Pirajuí isso está artigo de ouro, né? Vaga para estacionar no centro da cidade, em alguns lugares. E outros ainda que estão tão preocupados em ler as mensagens que receberam do WhatsApp e não se dão atenção por aquelas pessoas que são sentadas à beira do caminho por onde elas passam. Talvez você não tenha atentado para as pessoas que estão à beira do caminho por onde você passa. Mas uma coisa é certa: Jesus foi a resposta para o caminho de Bartimeu. Ele não apenas passou pelo caminho, mas ele foi. Melhor, ele é o caminho. Jesus disse a si mesmo que em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Jesus realmente atendeu a necessidade daquele cego quando ele chamou. Então, nós precisamos, eu e você, começar a dar respostas àqueles que estão gritando, aflitos, desesperados, necessitados, como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos dar atenção àqueles que estão à beira do caminho, necessitando de algo, pois nós conhecemos o verdadeiro caminho, não é? Ou seja, que é Jesus, que é o caminho, que é a verdade, Ele é a vida. Eu queria compartilhar um testemunho aqui com os irmãos e já pedi para a pessoa, para o protagonista, para poder falar dele. Terça-feira foi o encerramento das células, todos os irmãos me convidaram e fiquei, todas as células que eu sou supervisor, são 4, eles me convidaram e eu fiquei assim muito... Caramba, eu não sei como que eu vou fazer. Eu não vou em nenhuma para não chatear ninguém, ou eu vou escolher uma, o que eu faço? Aí a primeira pessoa que me escolheu deu uma chavecada, uma presãozinha no meu ouvido e falou assim: olha, mas o senhor tem que ir na nossa, porque nós somos os primeiros a chamar. Eu falei assim: é legítimo, não é? Então, se eu tiver que ir em nenhuma, vai ser na de vocês. E eu fui na célula da Vanessa e do Rogerinho e foi uma noite maravilhosa, foi algo assim de fulgor da glória de Deus. Quem esteve aqui ontem, ouviu o testemunho da Vanessa como líder, ela e o Rogério, puderam perceber algumas coisas que eles estão vivendo por estar aplicando o seu coração ali. E tinha bastante gente na célula, só faltou acho que a Vera e o Pedro, né? Isso, porque estão viajando, estão na praia. Coisa ruim. Então, foi uma célula muito agradável pela palavra que o pastor Marinho tinha dado no último domingo sobre as aflições. E essa pergunta foi colocada em pauta. Você teve aflições, teve problemas pelas quais você passou no ano de 2020? E a Maria Brabo, vou brincar com você, tá, Maria? No tempo que eu trabalhei com ela lá no escritório, o nome fazia jus, porque a bicha era braba.
Nossa, ela tinha uma cara séria. Hoje não, a gente vê o seu olho brilhando, diferente. E a Maria começou a falar, a dar um testemunho a respeito do que ela viveu em 2020, que foi um começo turbulento, com algumas coisas acontecendo. Eu não sei das particularidades, mas a célula já devia saber, porque ela entrava em entrelinhas como se desse um parecer de que eles sabiam as coisas que ela tinha vivido. E um momento assim que eu tive vontade de levantar e falar, yes! Foi o momento que ela falou assim, até que chegou a Adriana Cordeste. E com a Adriana, chegou a igreja. Você entende? Adriana Cordeste, uma menina que chegou na igreja, não tem tanto tempo assim, mas uma menina que entrou de cabeça na obra, viveu problemas, de más notícias da sua mãe, contraiu um câncer, e vamos lutar contra esse câncer, e o seu pai já tinha uma enfermidade crônica, cardíaca, hipertensão, e já tratava disso, e nesse meio tempo cai de pêndulo, opa, essa bomba, mãe com câncer. Helena é uma guerreira que sai lá batendo de frente com tudo e com todos, fala assim, eu tenho um Deus que é poderoso, e vai embora batendo para o gol e não quer saber, não é? E vence essa etapa da vida, não é? Depois de tanta luta, e vem o seu Nelson e morre. E são perdas, e a dona Helena depois passou por outra situação, mas estão aí. Não abandonaram o caminho, mas se fez caminho para alguém que precisava do caminho. Hoje a Maria está aqui, eu vi, ela levou a neta dela lá na confraternização, uma coisa maravilhosa. Eu poderia dar outros detalhes, mas o testemunho dela naquela hora veio ao meu coração, porque eu já sabia da mensagem que eu ia trazer, não é? E eu falei assim, como uma pessoa se coloca no caminho de outra que está gritando por uma necessidade, e vai lá, emplaca, não é? Chegou a Adriana, e com a Adriana a igreja. O importante não é a igreja em si, mas o importante é o que a Adriana apresentou, uma oportunidade de recomeçar, se reposicionar na frente de Deus, de viver Cristo, não é, em ações, ideias e pensamentos. Quando você aplica o seu coração a testemunhar aquilo que você tem vivido, dá certo, porque tem muita gente sedenta aí, muita gente querendo, e foi assim a relação entre a Maria e a Adriana. Chegou alguém que estava precisando, com alguém que sabia qual era a resposta, eu sei qual é o caminho, a solução para o seu problema. Você está sentado à beira do caminho, mas eu te trago o caminho certo, a resposta certa. Então, meu querido, não fique parado, não fique indiferente pelo caminho das pessoas, por onde você passar, mas ouça essas pessoas gritando, ouça essas pessoas gritando, às vezes não com palavras, mas pelo olhar, pelas ações, pelas reações, pelas respostas, pela inconsistência, pela realidade com as quais estão vivendo de forma desgraçada. E Jesus olhou a multidão e as viu, porque teve compaixão delas, como ovelhas que não têm pastor, porque estavam aflitas e desesperadas, perderam o rumo mesmo. A nossa cidade precisa de pessoas conscientes dessa verdade e que se coloquem no caminho dos outros. A nossa cidade, a nossa vizinhança, no nosso trabalho, precisa de pessoas que se coloquem na brecha em prol das pessoas e lhe façam uma pergunta: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Porque foi isso que Jesus fez. Versículo 51, Jesus diz assim: o que você quer que eu lhe faça? Para Bartimeu, perguntou Jesus. Quando Bartimeu ouviu aquele alvoroço de passagem ali naquele lugar, no caminho para Jericó, ele começou a perceber que talvez a movimentação não era a mesma do dia a dia, e que alguma coisa havia de diferente ali. E Bartimeu traz uma pergunta à tona: o que está acontecendo? Que esse alvoroço? O que é? Não é? Ele era cego, não é? E aí falaram para ele que era Jesus que estava passando ali. Ah, meus queridos, quando ele soube que era Jesus, Bartimeu começa a gritar. Mas eu quero dizer para você que Bartimeu, ele não gritava como um louco, ele não gritava como um insensato, como um desesperado.
Talvez sim. Ele podia gritar como alguém que estava desesperado ali. Mas ele gritava com uma consciência por saber quem o era de fato. Pois ele não gritava assim: ei, ei, você aí, me ajuda pelo amor de Deus. Oh, me dê uma esmola, socorro. Mas a expressão de Bartimeu era clara: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia quem é que estava passando. Ou seja, ele sabia que era o prometido dos seus antepassados. Ele sabia que se tratava do remidor de Israel. Ele sabia que se tratava do Deus vivo. Ele sabia que se tratava daquele que tem poder para salvar. E diante dessa posição, ele consegue chamar a atenção de Jesus. Jesus ouve a sua súplica, manda chamá-lo e faz para ele uma pergunta, no mínimo assim, intrigante, pela situação em que ele se encontrava. O que você quer que eu faça por você? O que queres que eu te faça? Tem coisas que aos nossos olhos parecem que achamos que nem é preciso perguntar, né? Que está ali, na cara, latente. Por exemplo, no caso do paralítico de Cafarnaum, o cara não andava, estava lá na sua casa. 4 amigos vão lá, colocam ele numa maca e vão até Jesus. Jesus está pregando numa casa onde estava tudo lotado, estava gente saindo pelas beiradas. E eles não conseguiam introduzir o paralítico pela casa para que ele estivesse próximo a Jesus. Então eles, de uma forma criativa, amarram cordas nas pontas da maca, sobem por uma escada, conseguem descobrir um pedaço do telhado, onde ficava bem à frente de Jesus, e de uma forma combinada vão descendo aquela maca, até que o paralítico chega diante de Jesus. Quando o paralítico chega ali diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: perdoados estão os teus pecados. E nós sabemos que ali os fariseus começaram a dizer: quem é você que acha que tem poder? Isso é uma blasfêmia para perdoar pecados, né? E Jesus fala assim: por isso não, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e da terra, eu te digo, levanta-te e anda. E aquele paralítico levantou e andou. Mas muitas vezes, a nossa necessidade, que aparentemente latente, é aquela? Não é. E Jesus deixou bem claro isso com o paralítico Cafarnaum. Eu não sei o tipo de vida que aquele homem levava. Eu não sei se os amigos que se incomodaram com ele, e se ele resistia, não queria ir. Ele falando: para que eu vou me expor? Não sei. Eu não sei. Só sei que Jesus viu que aquele homem precisava urgentemente ser perdoado dos seus pecados. O andar era secundário, não era a primeira necessidade. Então, quando Jesus faz a pergunta ao cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele está falando sobre prioridades. Prioridades que nós estabelecemos para a nossa vida, não é? Tem pessoas que dão importância a coisas tão fúteis, tão efêmeras, que não são fundamentais. Por exemplo, um jovem que luta por ter uma moto. Eu quero uma moto, eu quero uma nota, assim. E estudar, você não quer? Não, a minha prioridade é uma moto. E aí, a jovem daquela família, totalmente cuidada, protegida por pai e mãe, monta na garupa desse louco que queria uma moto e não quer saber de nada na vida, que não tem emprego, que não tem futuro. Ela fala assim, que ela quer sair debaixo daquela autoridade e quer montar na garupa daquele louco e viver a vida porque é o que ela quer para o momento. Então deixam de viver uma prioridade tão graciosa de ter o cuidado, a proteção, o livramento dos pais, para aquilo que é efêmero, é passageiro, não é? Você quer um exemplo nítido a respeito de prioridades? Vamos lá. Marcos 10, de 33 a 37. Um pouco antes, no mesmo capítulo, um pouco antes, olha o que acontece com Jesus e 2 dos seus discípulos.
Jesus estava falando assim, olha, nós estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios que zombarão dele, cuspirão nele, e açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus falando desse drama, de tudo aquilo que ia acontecer, um clima de tensão que cercava a sua vida, não é? Falando de tudo isso, das prisões e tal, dos mestres da lei, dessa traição de Judas, e que ele seria açoitado e seria morto, e que ia ressuscitar depois de 3 dias. Vem Tiago e João aqui, se aproximam dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos lhe pedir. Jesus disse assim: o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: nós queremos consolo quando o Senhor partir. Nós queremos ser fortalecidos quando o Senhor for levado embora. Nós queremos fé suficiente para caminhar, para continuar. Nós queremos sabedoria para saber lidar com este momento. Certo? Não. Tiago e João viram para Jesus e falam assim: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à sua esquerda. Jesus estava falando de momentos cruciais da sua vida, do seu propósito, a morte pelos nossos pecados, e aqueles dois abestados, numa hora tão imprópria, lança um pedido desse. Jesus olhou para eles e disse: o que vocês querem que eu lhes faça? A oportunidade que às vezes nós temos de escolher aquilo que agrada a Deus. Eu quero dizer para você que quando Jesus fala isso, o que vocês querem que eu lhes faça, não quer dizer não que tudo aquilo que a gente quer vai ser atendido. Tanto é que Jesus repreendeu aqueles 2 discípulos. Porque não é porque Jesus te fez a pergunta, é que ele necessariamente vá te dar aquilo que você pediu. Não é? Porque Jesus sabe aquilo que pode ocasionar na sua vida e se você tem condição de assumir a carga daquilo. Tiago 4, de 1 a 3, diz assim, eu quero que você leia comigo. Conseguem ler daí? Vamos lá? De onde vem? Bem forte, vamos lá? De onde vêm as guerras? Está aí a palavra do Senhor falando como que às vezes funcionam as nossas escolhas, como às vezes funcionam as nossas prioridades. As nossas paixões às vezes falam muito alto e guerreiam dentro de nós. E atingiu aqueles 2 discípulos de uma forma assim, gritante. Quando Jesus está falando do seu drama e eles vêm e acabam pedindo um lugar de posição, de destaque no reino de Deus. É como se alguém saísse lá do fundo e pedisse para o pastor: pastor, eu quero estar nos holofotes da igreja. Mas por que você quer? Porque eu quero. Isso está ligado à nossa carnalidade, né? O nosso desejo de ser visto, de ser reconhecido, de que as pessoas realmente se inclinem diante de nós e nos respeitem, às vezes pela nossa posição. Mas Jesus fala assim: olha, não tem, porque vocês não pedem. Quando vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem mal, para gastar em seus próprios prazeres. Então, eu quero dizer para você que Jesus tem prazer sim em atender aquilo que nos coloca em sintonia com o céu. Eu quero dizer que, não quero dizer que Jesus tem prazer em te dar alguns mimos, mas
Ele não estabelece como prioridade algumas necessidades que nós colocamos para nós como as sendo. Por exemplo, o testemunho que a Vanessa deu aqui, ela disse que ela não estava tendo tempo para a célula. E a atitude que ela tomou, porque ela era líder de célula, ela trabalhava, tinha uma ocupação grande na academia da Aimara. E não tinha esse tempo devido para poder aplicar para a obra do Senhor. E ela se reuniu em família, veio, orou com o pastor Marinho, choraram muito. E qual foi a sua decisão? Eu vou abandonar o meu emprego para me dedicar às células. E quando ela tomou essa posição, chegou para falar com a Aimara, na mesma semana, a pessoa que fazia faxina pediu as contas. Ela falou assim: Vanessa, não quero te diminuir, mas por que você então não fica com a faxina, que é um trabalho que é 3 vezes por semana, terça, quinta e sábado? Você está vendo? Um Deus que atende às vezes as nossas necessidades e supre as nossas necessidades quando elas estão em sintonia com o céu, como Salomão. Deus apareceu para ele e falou assim: pede o que você quiser. E Salomão pediu sabedoria. E no seu reinado ele se configura como o rei mais sábio da terra, né? Salomão pediu sabedoria. O pedido de Bartimeu tinha a sua legitimidade, porque ele disse: eu quero ver, né? Mas Jesus, que sonda o coração, já sabia qual seria a resposta de Bartimeu, porque ela se identifica como uma verdade absoluta quando Bartimeu começa lá no caminho a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um grito de desespero, de alguém que sabe a quem se está se dirigindo e o que realmente é tão necessário para a sua vida, né? O pedido de Bartimeu tinha a sua legitimidade, porque ele queria ver. Você, assim como Cristo, tem estado à disposição das pessoas, perguntando para elas: o que eu posso fazer por você? À beira do caminho, por onde você passa, você tem visto as pessoas, olhado para elas e perguntado: o que eu posso fazer por você? 2021, o pastor Marinho já falou, é o ano da conquista, não é? A palavra de Deus diz que as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja e ela vai recuar. Isso? Pouca gente aí, hein? As portas do inferno vão prevalecer contra a igreja e nós vamos parar e voltar para trás. Não, o inferno que vai recuar. Sabe por quê? O fulgor da luz da glória de Deus, através do brilho de Jesus na sua vida, testemunhando, passando pelo caminho e atendendo às necessidades das pessoas, vai fazer com que o inferno recue. E nós vamos avançar a passos largos. Assim como Josué tomou posse de todo o território por onde ele passou, nós também podemos tomar posse do território por todo o caminho por onde o Senhor levar, porque nós somos a luz de Cristo e as trevas têm que recuar diante da luz. Elas não podem nos intimidar. Nós temos que ir com tudo, ir para cima e ver o reino de Deus se expandir por sobre a face da terra, porque nós escolhemos ir pelo caminho e prestar atenção nas pessoas e dizer a elas: o que queres que eu te faça? O que eu posso fazer por você? O grupo de apoio tem um slogan muito legal: posso ajudar? É nítido pela função que eles ocupam. Eles estão lá realmente para oferecer apoio, para oferecer ajuda. Então, posso ajudar? E você entrar num lugar com uma frase assim escrita no peito, para saber que tem uma pessoa assim à sua disposição que pode te ajudar, é algo fantástico. E de repente você andar pelo caminho e ver alguém ali aflito, necessitado, a maioria das vezes a gente fica constrangido de ver uma pessoa chorando no caixa, sai, meu Deus, o que será que é? Sai fora. Não, filho, chega lá e fala assim: eu posso te ajudar? O que aconteceu? Posso fazer alguma coisa? Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, assim como mudou para Bartimeu. Assim como mudou para tantas outras pessoas a quem Jesus teve a atenção arrancada. Não é a mulher do fluxo de sangue que tocou, as pessoas disseram: opa, eu estou ajudando alguém aqui, mas eu quero que se manifeste porque eu quero saber. Quando as pessoas chegavam a Jesus e falavam: eu sei que você é ocupado e tudo mais. Não, mas eu te dou atenção. O que você precisa? Não é?
E nós precisamos assumir essa postura, esse comportamento, enquanto andamos à beira do caminho. As pessoas assentadas gritando diante das suas necessidades latentes, diante dessa Pirajuí que está tão impregnada de drogas, de criminalidade, de violência. Eu e você precisamos andar por esse caminho numa postura de autoridade, como sendo embaixadores do reino de Deus sobre a face da terra. Se Jesus lhe perguntasse agora: o que queres que eu te faça? Qual a resposta que você daria a ele? Se Jesus estivesse aqui agora e perguntasse: Eliana, o que você quer que eu te faça? Isa, o que você quer que eu te faça? Herculano, o que você quer que eu te faça? Se Jesus perguntasse para você agora, qual é a resposta que você estaria preparado para dar para o seu rei? No caso do Bartimeu, ele foi rápido e preciso, não titubeou. Ele disse assim: eu quero ver. Versículo 51 ainda diz assim: o que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Mas essa resposta de Bartimeu, ela deve levar a mim e a você a pensar na nossa visão. Nem sempre o fato de nossos olhos estarem abertos é sinal de que nós estamos vendo. Você vê esse tempo de pandemia aí que trouxe uma revolução louca sobre comportamento, sobre atitude, sobre ideia. E às vezes nós tínhamos tanta coisa e reclamávamos de outras, né? E quando chega o vírus, os nossos olhos parecem que se abrem para questões tão importantes e que às vezes nós não prezávamos. Agora, muita gente se sente falta de sentar à mesa com toda a sua família. Tapem os ouvidos, mas eu não deixo de fazer, não. Por quê? Porque agora não pode. A pandemia não permite. A gente está confinado. Às vezes você fala assim: ai, queria tanto te dar um abraço, mas quando podia, não fazia. Né? Às vezes a gente começa a ver coisas que a gente tinha oportunidade de viver e de fazer no dia a dia, que hoje não pode. E a gente fala: puxa vida, estava tão diante dos meus olhos essa oportunidade de ter esse aconchego com pessoas, com amigos, com a família. Por que eu não aproveitei? Por que eu não fiz isso uma prerrogativa diária na minha vida? Não é? E agora eu sinto falta, mas eu não via. Eu estava com os meus olhos abertos, mas eu não conseguia ver, não é? Essa realidade. Quando nós olhávamos naquele quadro lá de Covid, cada vez que colocava no começo no WhatsApp Pirajuí, 0, 0, yes, orgulhoso. Aí colocava outra vez, passava uns dias, colocava de novo Pirajuí, 0, 0, yes. Nós vamos passar por essa pandemia intacto, sem problema, ninguém vai pegar, e Pirajuí vai ser uma cidade que as coisas vão acontecer. Quando apareceu o primeiro caso, mas é só 1, 3. Mas ainda está pouco perto da cidade. 50, 20, 100. Pegou eu, pegou minha mãe, pegou minha tia, pegou meu tio, pegou minha outra tia, minha família inteira pegou Covid. Mas quando começou a aparecer essas notícias de contaminação na cidade, o olho assustador das pessoas começou a olhar: meu Deus, vai chegar na minha casa, o que vai acontecer? E perderam a perspectiva do olhar da graça e a misericórdia do Senhor, que nos acompanha, que nos cerca, que nos livra e que nos protege. De um Deus que esteve conosco até agora. E nós às vezes não conseguimos ver a sua bondade quando vem uma situação, uma notícia de aflição. Geazi era o cara que ajudava Eliseu. E Eliseu era um profeta de Israel que teve um problema sério com o rei da Síria. Porque todas as tentativas do rei da Síria de invadir a Israel, Eliseu tinha a revelação
da parte de Deus na sua casa e de toda a estratégia de cerco de Ben-Hadad para pegar o rei de Israel, no caso Acabe, ele chegava aos ouvidos de Acabe e falava: olha, vai acontecer isso, 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 não passe pelo caminho. Ao ponto que o rei da Síria se enfurece com a vida de Eliseu e fala assim: cara, ele achava que tinha um traidor no reino dele, alguém que estava entregando todas as estratégias, mas alguém fala assim: não, é o profeta Elias, que vai ao leito de Acabe e fala todas as suas estratégias para ele. Mas como pode isso? Ele tem a revelação de um Deus que pode todas as coisas, um Deus que vê todas as coisas. E o rei fica muito furioso e fala assim: nós vamos fazer um cerco lá naquela cidade e nós vamos acabar com a vida daquele profeta. E chega uma manhã que o exército sírio, com cavalos, com guerreiros, com gente postada, armada, toda lá cercando a casa do profeta. Geazi, o moço, sai, e quando ele olha, ele fica impactado com aquele tamanho exército cercando aquele lugar. Ele fala assim: ai, meu senhor, ferrou, foi-se, agora já era. Geazi estava vendo? Estava vendo aquilo que era natural aos seus olhos ver, aquilo que é natural aos seus olhos contemplar: homens, cavalos, lanças, flechas. Ele estava vendo o que era natural, mas não estava vendo o que era essencial e primordial. E Eliseu faz uma oração para ele e diz assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E depois da oração de Eliseu, os olhos de Geazi se abrem e ele vê cavalos de fogo, anjos, flechas, tochas flamejantes. Achei que vocês pudessem reagir melhor nessa manifestação sobrenatural que Geazi teve diante do exército sírio. Um exército imponente, poderoso, ali postado, pronto para a guerra, mas não conseguia ver aquilo que Geazi também não consegue ver. Mas quando seus olhos se abrem, ele vê o exército celestial postado ali em atividade de proteção, de livramento, de salvação para aqueles que temem ao nome do Senhor. E sabe aquele exército sírio que estava lá e que via a casa do profeta? O profeta fez com que eles ficassem cegos pela realidade, e ele manda eles por um caminho onde eles caem numa emboscada do povo de Israel e são ali derrotados. Nem sempre, quando a gente acha que está vendo, a gente vê o que é essencial mesmo. Nem sempre a nossa visão está vendo aquilo que é. Parece. Lembra de Paulo? Apóstolo Paulo, firme em seu caminho, indo lá em perseguição dos cristãos, não é? No propósito realmente de prender, de confiscar, de açoitar, e de permitir matar, porque até Estevão, não é? Ele consentiu na morte de Estevão. Ele ouve uma voz, cai do cavalo e fica cego. Tudo que ele via, ele não consegue ver mais. E quando se ora por ele, Ananias vem e ora por ele, ele levanta, caem umas escamas dos olhos dele e ele começa a ver. Ver o que realmente interessa. Tem umas versões aqui sobre Bartimeu que fala assim, que eu torne a ver. Tem umas traduções que falam: o que você quer? Que eu torne a ver. E tem uma história paralela que não é fundamentada, em que diz, mas eu estou trazendo aqui só para vocês, que Bartimeu talvez fosse filho de Timeio, um oficial do exército, e que tivesse cometido um erro, e sofre uma punição por isso. E a punição dele foi a morte. E o filho dele, como consequência, sofre uma punição também, de ficar cego. Não sei se isso tem algum fundamento, mas eu só quis dizer que às vezes a gente viu algumas coisas que o pecado cega e nós não podemos vê-las mais, porque o pecado nos cegou. E às vezes preciso que nós peçamos para Jesus: eu quero ver.
para que nós voltemos a contemplar o céu. Já viu pessoas que entram para a igreja, começam a viver algo novo, né? Começam a viver experiências com o Senhor, mas chegam momentos da sua vida cristã em que eles descambam para o pecado e não conseguem mais se lembrar, não conseguem ver mais o fulgor da presença de Deus, o fulgor que é poder estar convivendo, mas eles conseguem ver apenas o pecado e os seus prazeres, e eles vão se afundando novamente, escravizados no erro, de uma forma às vezes até pior do que a anterior, e não conseguem ver. Às vezes nós precisamos fazer essa oração para o Senhor. Você quer? Senhor, eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver aquilo que o meu olhar tem se embaçado. E sem pedido de ver, eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver com o mesmo brilho que eu via anteriormente. Nós temos o testemunho de Estevão também, que era um homem cheio de fé, cheio de fervor, cheio de temor ao Senhor, que falava com ousadia, e chegou um momento que se criou tanto ódio da posição dele no testemunho a respeito de Jesus, que as pessoas levaram ele com muita violência para apedrejá-lo. E o que foi terrível é que Estevão olhou para o céu e viu os céus abertos. Ele abriu a boca e falou assim: eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho de Deus, o Cristo que foi morto, sentado à direita do Pai. E as pessoas começaram a apedrejá-lo, mas nada impediu que ele visse a glória celestial, e que era o lugar para onde ele ia. Filipe, irmão de Natanael, encontra Jesus e sofre o impacto dessa presença e começa a seguir Jesus, e é algo tão bom para a sua vida que ele olha para seu irmão, um religioso da época, conhecedor dos costumes e que tinha lá os seus conceitos e os preconceitos, e sabia que Nazaré era uma cidade marginalizada e que não tinha assim propriedades de profeta. Quando o irmão passa por ele e fala: Natanael, venha ver, nós encontramos aquele que é o rei dos judeus, aquele de quem os profetas falaram. E Natanael vira para ele assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe podia usar qualquer argumento para ele: irmão, qual é? Se você acredita em mim, então. Filipe foi muito prático: vem e vê. Vem e vê. O que queres que eu te faça, Bartimeu? Eu quero ver. Os homens de Samaria seguiram a mulher samaritana para ver Jesus e para ouvir os ensinamentos que ela levou para eles, e isso deixou o coração deles ardentes, e eles foram ver. Não é mais pelo que você fala, mulher, mas é pelo que nós vimos e ouvimos. Meus queridos, lembram-se da experiência de Jacó, quando saiu de casa fugido, porque ele teve uma briga tão feia com seu irmão, por causa da primogenitura, quando seu irmão descobre o que ele e a mãe tramaram contra ele, não tinha mais nenhuma bênção para o irmão, e tudo tinha ficado para ele. Ele sai vazado, correndo, sem eira nem beira, né? Sai de lá apurado, e ele dorme no caminho, rumo a Padan-Aram, e ele deita sobre uma pedra assim, muito desconfortável. E naquela noite, Jacó, quando ele fecha os olhos para dormir, mesmo de olhos fechados, ele vê. Ele tem uma visão. Jacó viu uma escada que descia e que ligava o céu à terra. Percebendo no final, e anjos de Deus subindo e descendo por ela. E depois dessa visão, Jacó tem uma percepção de que o céu estava em plena atividade. Os anjos desceram por essas escadas para trazer revelações dos céus. Os anjos desceram dessa escada para dar resposta de oração, como nós vemos no livro de Daniel. Os anjos passavam por essa escada para proteger os santos. Ou seja, uma guia de duas mãos de um sobe e desce, de muita congestionamento, de trânsito do céu na terra.
terra. Esses anjos desceram para proteger os santos. Esses anjos desceram do céu para anunciar a Maria e a José o nascimento do Salvador. Essa escada foi descida pelo Espírito Santo quando ele concebeu ali de uma forma virginal a Maria. E Jesus desce por essa escada e se torna realmente o Rei Salvador. Essa escada foi a mesma que levou Jesus assunto aos céus. E é a mesma escada que ele voltará para julgar a terra. É uma escada que está em movimento o tempo todo, a meu favor, a seu favor. Só que nós não vemos. Só que nós não vemos muitas vezes essa movimentação do céu. Nós estamos tão assim presos à realidade terrena e os acontecimentos naturais, que nós não tiramos um tempo para pedir. Eu quero ver o céu em movimento, eu quero ver a glória celestial, eu quero realmente estar em sintonia com o céu, né? O céu sempre esteve em plena atividade, e é esse trânsito tremendo de um vai e vem de os anjos, porque Deus não está parado, Deus não estagnou no tempo. A obra dele de redenção e salvação acontece dia a dia, minuto e após minuto, por aqueles que querem assumir um compromisso, por aqueles que estão com seus joelhos dobrados, por aqueles que estão pedindo algo que rompa com a realidade, não é, que os faça progredir, que os faça realmente ver o propósito de Deus sobre a face da terra. E os anjos não param, os anjos guerreiam, os anjos vêm trazer revelação, os anjos vêm trazer resposta, os anjos realmente vêm proteger aqueles que se colocam diante de Deus. E nós às vezes estamos preocupados em sermos honrados com circunstâncias naturais, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser valorizados. O que queres que eu te faça? Que o nosso pedido para Jesus essa noite seja para vermos o céu, para vivermos o céu, para vermos o reino de Deus em movimento nessa terra, para que nós consigamos ver o céu lutando pela nossa família, lutando pela nossa realidade, lutando pelos nossos ministérios ao nosso lado e a nosso favor, porque essa obra era algo que os anjos queriam realizar, mas esse privilégio foi concedido a mim e a você. Mas Deus outorgou aos anjos para estarem nos protegendo, nos guardando, nos livrando, nos auxiliando. Deus nos deu o Espírito Santo para que nós andássemos no poder dele para viver toda essa obra. Capítulo 21 de Apocalipse. Eu queria que você ficasse de pé e lesse esse texto comigo, bem forte. Vamos lá? Então você tem noção dessa visão? Você tem noção dessa visão? Um cara que está numa ilha, eu imagino um lugar íngreme, cheio de umidade, com goteiras pingando por ter perto de oceano, e ter paredes assim escuras, nada de beleza, nada que eu pudesse contemplar, uma janela que eu pudesse ter vista para o mar, com coqueiros assim. Ele não podia ver nada disso, ele não podia ver nada bonito, ele não podia ver nada que fosse assim aguçar os seus olhos. Morram de inveja. Não, crente não tem inveja, né? Mas João teve uma visão da cidade santa, da Nova Jerusalém. Ele teve uma visão da glória. Ele teve uma visão esplendorosa. Aliás, ele teve a visão, a revelação de todo o Apocalipse. Num lugar desse, ele pôde ver. E às vezes aqui nós podemos ver tanta coisa da parte do céu, e nós nos apegamos a coisa tão desnecessária. Eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos e fazer uma oração. Eu quero te convidar a fazer a oração de Eliseu, mas não por outra pessoa.
Eu quero convidar você a fazer a oração de Eliseu por você mesmo, pedindo assim: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus olhos para que eu veja, abre os meus olhos para que eu possa ver. Ver o quê? Eu quero ver essa cidade sendo invadida pelo Teu Espírito, e eu neste mover, podendo realmente declarar que só o Senhor é o Rei. Eu quero ver a minha família, porque eu tanto oro, sendo visitada pelo Teu Espírito e havendo a conversão de toda a minha casa. Eu quero ver a minha vida ministerial tomar um novo propósito na Tua presença, alinhado com todo o propósito do céu. Meu querido, é você que vai fazer a oração. Eu quero que você feche seus olhos, levanta sua mão para o céu e abra a boca e comece a pedir aí. Se você realmente quer ver o céu na terra, se você realmente quer responder a essa pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então que você veja o céu em movimento, veja você caminhando pelos passos de Jesus, pelos caminhos por onde Jesus passou. Veja você passando pelos caminhos de Jesus e realizando a obra que Jesus fez, se fazendo o caminho a favor daqueles que precisam da resposta do caminho. Que realmente você consiga se ver dizendo: o que queres que eu te faça? Sem constrangimento, sem timidez, mas ousadia, intrepidez do Espírito. Você poder dizer: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver o seu poder invadindo essa cidade. Eu quero ver os governantes se inclinando diante dos seus pés. Eu quero ver os nossos vereadores, os nossos prefeitos. Eu quero ver a nossa polícia realmente tendo conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Eu quero ver mesmo através de mim a sua bondade se expandir por sobre a face da terra. Levante as suas mãos e comece a orar, comece a pedir, comece a clamar. Faz como Bartimeu: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Senhor, abra os meus olhos porque eu quero ver.